A zona do euro ficou significativamente para trás frente aos Estados Unidos nos últimos 16 anos, quando o PIB dos dois era igual. O que efetivamente aconteceu na zona do euro para que eles parassem no tempo? Nós vivemos falando que a Europa, sim, é um continente em plena decadência, mas vamos olhar os números aqui para entendermos. E o ponto de trazer um vídeo sobre isso é justamente porque o Brasil caminha exatamente no mesmo sentido de burocracias, alto custo e fugindo da inovação e da tecnologia, coisa que os Estados Unidos vai simplesmente em direção. É bem provável que essa boca do jacaré, essa diferença entre zona do euro e Estados Unidos, se assim continuar com essa mesma lógica de fazer negócios, que essa boca do jacaré, essa diferença entre ambos, cresça, consequentemente, do Brasil também. Mas vamos entender em números, porque assim a gente consegue amparar todas as nossas defesas. Eu sou Bruno Musa e obrigado por vir ao meu canal. Em 2008, o PIB da zona do euro e o PIB dos Estados Unidos era muito parecido conforme conseguimos olhar aqui nesse gráfico. Algo entre 15 e 16 trilhões de dólares. A verdade é que hoje, 2023, ao final do ano passado, afinal de contas não fechamos ainda 2024, o PIB dos Estados Unidos está na casa dos 26 trilhões de dólares, enquanto da zona do euro continua entre 15 e 16 trilhões de dólares. Hoje, agora, 2024, ou ao terminar 2023, o que aconteceu foi que a zona do euro parou no tempo e o PIB dos Estados Unidos, o resultado de tudo que o país produz, está próximo a 50% do que é a da zona do euro. Mas voltemos, em 2016 eles eram iguais. O que aconteceu, portanto, nesses 16 anos que transformou os Estados Unidos, em comparação à Europa, em um lugar completamente diferente para fazer negócios? O grande ponto principal é que a Europa se fechou para a tomada de risco. Preferiu muito mais proteção, preferiu muito mais falsa proteção. Não aceita que o mercado seja muito mais livre, portanto você fecha as portas para a inovação por criar determinadas barreiras, dificuldades, burocracias e, portanto, custos para fazer negócio. E isso acontece em grande parte dos países. Lembre-se, eu sou filho de espanhola, já morei alguns anos na Espanha, tenho totalmente ligação com o país, portanto falo com determinado conhecimento de causa. Fazer negócios por lá é muito difícil. Claro, se você vai com uma quantia financeira interessante, a qualidade de vida é muito boa. Mas aqui estamos falando do ambiente de fazer negócios e o que isso ao longo dos anos pode proporcionar numa queda, sim, dessa qualidade de vida que hoje encontramos por lá. Que inclusive, nos últimos anos, a gente já vem olhando para isso. Em números. Vamos mais a ele. Então, enquanto a Europa se fechou e impôs burocracia, impôs dificuldades com medo de tomar risco, os Estados Unidos tomaram todo esse risco e foram ao crescimento. Quem não lembra, nos anos 2000, a comunidade europeia impôs todo tipo de regulação e dificuldade para o desenvolvimento da internet. Deu no que deu e as principais empresas que mudaram o mundo foram e são americanas. A mesma coisa agora para a inteligência artificial. Enquanto a Europa se fecha, regulamentando, os Estados Unidos se abre para a inovação. Não é à toa os números que veremos aqui em breve. Pois bem, se olharmos as principais empresas com valor de mercado no mundo, grande parte delas são americanas. A Apple com 3 trilhões e meio, Microsoft 3,1 trilhões de dólares, Nvidia 3,1 trilhões, Alphabet mais de 2 trilhões, a Meta mais de 1,3 trilhão, a Amazon quase 2 trilhões, enfim, se olharmos das 10 mais valorizadas empresas no mundo, 9 são americanas e europeias, nenhuma, 0. Obviamente, nem preciso mencionar que do Brasil também 0. E isso traz, obviamente, consequências no dia a dia na Europa. Fuga de cérebros, principalmente dos países periféricos. Muitos europeus, espanhóis, portugueses, italianos, franceses, indo para países como a Alemanha, onde o nível de salário é maior, ou muitos mesmos para os nórdicos. Mas mesmo assim, ao olharmos a Europa como um todo, há uma fuga de cérebros da própria Europa, em que eles escolhem basicamente 2 caminhos. Ou ir para os Estados Unidos para poder empreender e lá ganhar uma remuneração maior, ou então em direção ao Sudeste Asiático, onde você tem um ambiente mais favorável para isso e um nível de custo de vida significativamente menor. Portanto, uma fuga de cérebros que enxergamos e grande parte os Estados Unidos absorve. Por quê?
Porque assim como o Brasil, a Europa fez o ambiente interno para geração de negócios e criação de novas empresas e retenção dos talentos se fez impossível, ou praticamente impossível. Impôs todo tipo de dificuldade, de burocracia e de custo. Olhando aqui esse gráfico, a gente consegue ver que o valor de mercado das venture capitals nos Estados Unidos, China e União Europeia mostra uma diferença brutal entre eles. Inclusive, a China apresentando dificuldades em sua economia, que já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos, vemos que aqui nesse gráfico a linha da China também estagnou desde 2020. Em contrapartida, a linha dos Estados Unidos, a azul, simplesmente embicada para cima, com todo direcionamento a que esse mercado cresça ainda mais agora que os impostos baixarão e o nível de regulação tende a cair muito mais. Aliado ao passo que Trump já vem falando que, sim, arcará com as consequências de cortar os gastos da máquina pública americana e diminuir o déficit, o ambiente nos Estados Unidos, se isso se concretizar, deverá ser ainda maior, aumentando o gap entre Estados Unidos e o restante do mundo. E, claro, entre o Brasil também. Mas vamos dar sequência nisso aqui. Enquanto isso, em lugares como no Vale do Silício, que sim, teve um problema complicado nos últimos anos, que foi a origem e tomou a agenda woke para elas, grande parte dessas empresas já estão voltando atrás e não mais aceitando esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, o Vale do Silício e Nova York estão as empresas e são as cidades que recebem esses empreendedores e essas mentes mais brilhantes que acabam gerando renda, emprego e pagamento de impostos nos Estados Unidos e não em seus países de origem, grande parte deles ou muitos deles na Europa. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma cultura de incentivar a tomada de riscos, na Europa e claramente no Brasil, você tem aquela cultura antiga, retrógrada, que o capitalista ele é opressor e acaba oprimindo a classe trabalhadora num claro pensamento marxista que impede a criação de novas empresas, cria esse ambiente hostil e, claro, estimula uma fuga imensa de cérebros por partes dos Estados Unidos, principalmente como a gente viu aqui. Enquanto na Europa, e claro, aqui no Brasil, a gente cria dificuldade na contratação, encarece o custo, já tive a oportunidade de analisar a tal da proposta de Erika Hilton do PSOL, que diminui, se aprovada, de 6 dias de trabalho 44 horas semanais para 36 horas, como isso impacta na produtividade e na produção das empresas, que levará inevitavelmente a que o tiro saia pela culatra justamente com as classes mais pobres, pagando com um nível maior de desemprego ou inclusive contratar na informalidade ou os preços subindo. Realmente uma proposta aterrorizante em um país onde a produtividade é extremamente baixa e estagnada há 35 anos. Pois bem, na Europa a mesma coisa, o nível de contratação e o custo de contratação é extremamente alto. Além disso, impostos estão esmagando as pequenas e médias empresas. Não preciso falar aqui do Brasil. Pequenas e médias empresas aqui representam 80% da contratação de funcionários. Pequenas empresas, é o barzinho da esquina, é a papelaria, e isso impacta diretamente na dificuldade de trazer pessoas, sem contar, claro, pela baixa produtividade, a dificuldade em achar mão de obra minimamente qualificada. E claro, no Brasil a gente dificulta ainda mais. Você tem 56 milhões de pessoas vivendo de algum tipo de bolsa família, ou seja, dependendo do estado, e muitas vezes as pessoas ganham mais do que eles ganhariam no mercado de trabalho. E não é porque o empresário é malvadão, porque o empresário é o dono da padariazinha lá que também tem dificuldade de fechar as suas contas, mas ele não consegue pagar mais, primeiro porque a produtividade desse trabalhador é extremamente baixa e, de novo, uma economia pobre, sob o ponto de vista de renda per capita, PIB per capita, tem dificuldade de consumo, ainda mais em um período inflacionário. Portanto, o nível que esse pequeno empresário consegue produzir é claramente dificultado por todos os custos, burocracias e regulações impostos aqui no Brasil, que nesse ponto nós copiamos muito mais da Europa. Apesar deles terem um nível de PIB per capita, em grande parte ou na média, muito maior do que o Brasil. Mas, de novo, vamos nos ater aqui à mentalidade de burocracia, de regulações e de dificuldade de criar negócios e reter cérebros. E isso transforma um ambiente extremamente hostil. Nesse mapa aqui, a gente consegue ver as alíquotas marginais de taxas de impostos na Europa.
são extremamente altas. E o Trump, falando que vai baixar agora impostos para a empresa e o imposto de renda de pessoa física, também estimulará os negócios. Se ele, obviamente, cortar os gastos, como vem falando, esse ambiente tende a crescer muito mais e voltar a ser os Estados Unidos que sempre foram. Não deixaram de ser, mas deram, claro, aquela escorregada ao longo dos últimos anos. Inclusive, uma fala surpreendente de Emmanuel Macron há um tempo atrás, o presidente da França, que tem o maior estado do mundo frente ao PIB. O peso do Estado francês é por volta de 60% do PIB, no Brasil por volta de 37%, na Espanha por volta de 38%, 39%, quando as economias lá no começo do século XX tinham um peso de 5%, 6% do PIB, que é algo que eu considero minimamente razoável para que voltássemos, para trazer uma produtividade muito maior. E voltássemos não do dia para a noite, afinal de contas muitos estão viciados no Estado, nos roubando diariamente, mas trazer essa mentalidade de volta para os próximos anos, onde o Estado dá simplesmente a liberdade para não interferir em sua vida e deixar o ambiente com os seres humanos livres, conseguindo, dentro das regras estipuladas naquele lugar, fornecer produtos e serviços de qualidade para melhorar o nosso nível de vida. Afinal de contas, tudo que vemos aqui, a câmera, o celular, a internet, vocês estão assistindo de qualquer lugar do mundo, tudo isso foi criado não pelo Estado, mas apesar das dificuldades que o Estado impõe. Portanto, tudo isso torna claro que um ambiente livre de negócios, a capacidade empreendedora, a criatividade empreendedora do ser humano tende ao infinito. Mas voltemos aqui na frase de Emmanuel Macron, o país que tem o maior estado do mundo frente ao PIB. Ele falou, e abre aspas, a União Europeia poderia morrer. Nós estamos num caminho e num momento muito importante. Nosso modelo tradicional que nos trouxe até aqui, nosso modelo prévio, acabou. Nós estamos regulando demais e estamos investindo de menos. Em 2 ou 3 anos, se nós seguirmos nossa agenda clássica, a gente estará fora do mercado. Fecha aspas para Emmanuel Macron, um progressista de esquerda. Portanto, a cabeça anti-inovação na Europa está matando o continente. Assim como aqui no Brasil. Apesar de nós termos uma mentalidade empreendedora, nós temos também aquela cabeça em que o Estado está lá para nos proteger, quando é ele que dilapida o nosso patrimônio, a nossa capacidade de investir e a nossa criatividade como um todo. Afinal de contas, se cada vez mais o Estado está lá, fingindo estar lá para te proteger, para cuidar das suas finanças, para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa, o ser humano entra numa zona de conforto e acha que aquele ente está lá para te salvar, te proteger, quando na verdade o que ele está fazendo é te manipulando e comprando votos para você estar lá, criando esse ambiente hostil, pouco empreendedor, que é o que sempre, na história humana, sempre adaptado ao seu momento, criou e gerou riqueza. Quer um exemplo disso? Quando Elon Musk foi na Europa e construiu o Giga Berlim, a população protestou, falando que não queriam o colonialismo tecnológico. Com isso, a Tesla cancelou o seu projeto por lá e hoje não precisa falar o montante de emprego que ela gera e quanto eles estão valendo. Portanto, esse ambiente regulatório cria uma série de dificuldades no ambiente. Talentos que simplesmente vão embora. As companhias e as empresas evitando investimentos e evitando a tomada de risco. O que a gente vê também é que a capacidade inovadora morre. Como eu acabei de falar, se pessoas começam a fazer as coisas por você, você entra numa zona de conforto e a tua capacidade e criatividade vai simplesmente sendo minada por um ente burocrático coletivista que jamais funcionou. A economia passa a ficar completamente estagnada e para isso cria-se mais regulações para salvar aquilo que eles dizem ser o problema. Só que esse problema foi causado por eles mesmos, pelas tamanhas burocracias, dificuldades que eles mesmos impõem. E aí o ser humano simplesmente ataca no resultado, nas consequências e não ataca na causa. Afinal, atacar na causa é antipopulista e não leva a votos. Os números são impressionantes. 90% dos talentos de tecnologias na Europa se mudam para os Estados Unidos. Os salários no setor de tecnologia na Europa é 50% mais baixo do que nos Estados Unidos. Em território americano se funda 5 vezes mais startups do que na Europa, por conta de todo esse ambiente. Quer exemplos? Que a maioria deles se mudam para a Europa? Pois bem, Spotify,
agora tem como base Nova York. Klarna tem grande parte das suas operações nos Estados Unidos. A ARM, que está sendo comprada pela Nvidia. E, obviamente, isso nos traz a realidade que eu mencionei no começo do vídeo. Enquanto nos Estados Unidos se debate se abre o mercado para inovação e inteligência artificial, a Europa está preocupada em criar regulações. As regulações fazem com que a inovação morra e ela não seja desenvolvida. Você entra no mesmo ciclo que aconteceu lá atrás na internet e o resultado, todas essas empresas, grande parte delas sediadas ou americanas, gerando renda, gerando imposto e gerando emprego, como a gente mostrou aqui em dados. Dito tudo isso, quais são, portanto, as soluções? Acabar com as regulações, abertura de mercado, abraçar a tomada de risco. Isso faz parte da capacidade inovadora ao longo da história do ser humano. Apoiar, estar ao lado dos empreendedores, estimular o empreendedorismo. Isso é crucial, não apenas na Europa, como aqui no Brasil. Baixar os impostos para estimular a inovação. Veja que a Europa faz totalmente ao contrário desses caminhos. E o Brasil também. E os Estados Unidos voltaram agora a seguir, a trilhar esse caminho. O que você acha que vai acontecer com eles? É bem provável que continuem crescendo e esse gap aumente ainda mais. E o que vai acontecer com a Europa e com o Brasil? Provavelmente seguiremos tomando o caminho inverso. E o caminho inverso nos colocará eternamente nessa mediocridade, sob o ponto de vista de ser simplesmente mediano, e a Europa completamente estagnada com todos os problemas estruturais que eles estão. A gente tem aqui e na Europa uma mentalidade muito anti-empreendedora, uma mentalidade enraizada de dependência do Estado, que o Estado está lá para te proteger, que burocracias, cartórios são bons, que a gente precisa reconhecimento de firma de 10, 15, 30 testemunhas pagando para isso. Afinal de contas, a gente sai na rua sempre preparado para nos enganarem, para tentarem passar a perna na gente. Esse é o Brasil. Europa um pouco menos, mas segue essa mesma mentalidade, diferente dos Estados Unidos, onde o ambiente para fazer negócio é muito mais aberto, muito mais fácil e muito mais ágil, extremamente mais rápido. Olhando esse gráfico aqui, a gente consegue ver o valor de mercado das gigantescas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, comparadas com o maior valor das empresas europeias. Esses são dados de 2021, ou seja, os dados cresceram mais, mas os Estados Unidos cresceram muito mais. Basta olhar o quanto o mercado subiu nos Estados Unidos e subiu na Europa nos últimos anos. Nós vemos a Apple aqui, veja, já ultrapassou 3 trilhões e meio de dólares, mas aqui estava como 2.600 que era em 2021. Mas comparado com as principais empresas europeias, LVMH, Nestlé, Roche, ASML, L'Oréal, são empresas com valor de mercado infinitamente menor do que as gigantes tecnológicas dos Estados Unidos. E isso é resultado, consequência de todos os dados que nós apresentamos agora. E é por isso que os Estados Unidos continuam na dianteira e deverão continuar nesse ponto. Não porque os americanos são mais inteligentes, mas porque o sistema que eles criaram gera muito mais benefício para o empreendedorismo, que gera riqueza e gera muito mais criação de empregos. Basta olhar aqui o que nós vemos, como eu falei há pouco, as bolsas dos Estados Unidos na linha vermelha e da Europa muito mais estagnado na linha azul. Claramente uma diferença das bolsas, do comportamento, da valorização das bolsas nos últimos anos. Portanto, a Europa e o Brasil se tornaram nitidamente um museu. Por isso que eu aqui coloco o apelido sempre do Lula de primata, com todo respeito aos primatas, porque ele parou no tempo e quer impor essa mentalidade nas pessoas. Quando elas começam a se libertar dessa mentalidade, vem ele novamente e joga essas pessoas para dentro delas novamente, porque é fácil acreditar nessa mentira, principalmente para quem não é instruído, que é grande parte da população brasileira. E na Europa, ele também está nesse DNA de burocracias, de regulações como um todo. Portanto, fica muito mais difícil, enquanto empreendedor e até mesmo como cidadão comum, construir um futuro na Europa do que nos Estados Unidos. Afinal de contas, esse ambiente de geração de emprego e geração de renda acaba transbordando por toda a sociedade, não apenas melhorando a vida do empreendedor, mas de todos os americanos no geral e colocando muito mais dificuldade à população europeia e, consequentemente, à população no Brasil. Claro que a Europa é maravilhosa, é muito rica em história, em cultura, se come muito bem, se passeia muito bem, se vive muito bem se você tem um capital e não precisa investir ou até mesmo empreender na Europa. Mas tudo isso pode mudar com esse ambiente
muito mais complicado para a geração de novos negócios. E debaixo dessa beleza, e isso podemos transferir também ao Brasil, beleza natural, lindas praias, por baixo disso tudo esconde uma mentalidade anti-empreendedora, uma mentalidade completamente retrógrada e antiquada que nos amarra como se tivéssemos aqui duas bolas de cimento em nossos pés e que nós não pudéssemos ou não permitíssemos que nós avançássemos ao longo do tempo. E para finalizar, a gente olha aqui nesse gráfico como que está o percentual da Europa frente ao PIB mundial. Olhamos aqui o azul claro, que o PIB da Europa já chegou a representar quase 40% do PIB mundial lá no começo dos anos 2000 e agora está por volta de 25%. Enquanto isso, a capitalização do mercado na zona do euro como um todo, na linha azul escura, também não para de cair. Essa é a realidade europeia, que se assemelha à realidade do Brasil, que volta sempre na mentalidade humana, na mentalidade dos indivíduos, que forma esse todo e nos coloca sempre à margem de um crescimento. Um país medíocre e uma zona do euro com extrema dificuldade de crescimento. Enquanto isso, os Estados Unidos deverá seguir crescendo. Seguimos.